Fala, meu lindo! Minha linda! Ainda bem que eu vim. Nós estamos em Belo Horizonte. E essa é... E nem deu treta para começar, foi tudo perfeito. Eu tenho uma palavra de Jesus para o seu coração, que eu tenho certeza que vai renovar a sua esperança. E que talvez você está chegando nessa palavra com tanta coisa na vida dando errado e fugindo do seu controle, que talvez você pense que Deus te abandonou e que não há mais esperança para você. Mas eu quero que você, com essa palavra, descubra que nada mudou lá fora, nada mudou no céu, nada mudou em Cristo. E nada pode mudar dentro de você. Mesmo doendo, mesmo estando difícil, você vai seguir firme e você vai chegar até o final, no nome de Jesus. Mas antes de nós irmos, ai que maravilhoso que tá. Antes de a gente ir para essa palavra, eu quero dar 2 recados. Isso, curte o vídeo, comenta, compartilha. Mas por quê? Porque o YouTube é assim, irmão. Se você não comenta, não compartilha, nossa, que vídeo ruim. E é uma palavra de Jesus que eu quero que chegue tão longe e que haja tanto testemunho. Então me ajude. É só você curtir, comentar, manda nos grupos de família, dos inimigos, da firma. E claro, se você ainda não se inscreveu, se inscreve. Ativa o sininho. Toda a segunda-feira, às 5 horas da manhã, tem uma palavra de Jesus para você. E eu tenho uma notícia. Ah, meu Deus, eu tenho uma notícia. Será que eu posso contar já? Posso. Primeira mão, pelo amor de Deus. Jesus, que tudo dê certo, nada dê errado. A partir dessa mensagem, agora, você vai ter uma palavra a mais por semana no nosso canal do YouTube. A quinta-feira, 7 horas da manhã. Calma que a boa notícia vem agora. E a partir desse mês de maio, de segunda a sexta, 7h30 da manhã, no SBT, você tem uma palavra. Primeiro devocional da televisão brasileira, para você começar o dia com esperança, com fé e alegria. Alegria que sabemos que Deus está cuidando de tudo. E por último, o último recado é sobre a nossa associação evangelística. Se você ainda não conhece, eu quero que você faça parte do que Deus está fazendo. Você pode ser um voluntário, você pode ser um aconselhador, um doador. Este mês agora, nós estamos assumindo uma escola inteira no Paquistão, de crianças que são resgatadas e agora são cuidadas através da nossa associação, libertas para a honra e glória do Senhor Jesus. E eu estou compartilhando isso pela primeira vez também aqui agora com você. Então, você pode ser parte disso tudo. E eu quero agora, de uma vez, ir para a mensagem. Você já imaginou que tem algumas coisas na nossa vida que acontecem e que apagam a nossa memória? É como se tivesse circunstâncias tão difíceis de passar que nós esquecemos de tudo que Jesus já fez, já esquecemos de todos os milagres que já vivemos, e quando a gente menos espera, a gente está abandonado na circunstância, desacreditado de tudo e sem esperança que Deus pode fazer alguma coisa. E isso nada mais é do que uma fé imatura.
É como se a nossa fé estivesse totalmente conectada ao resultado daquilo que Jesus faz, ao resultado de tudo aquilo que a gente pede. Então, uma fé imatura, ela é uma fé sensível às estações. Ou seja, quando tudo está dando certo, Jesus, ele é maravilhoso, ele é incrível, ele é poderoso. Aí você fala para todo mundo dele, e você posta vídeos maravilhosos sobre ele, e você compartilha o evangelho. Mas quando está dando ruim, aí você fica de birra. Aí Deus já não é mais aquela coisa tão maravilhosa que você dizia há um mês atrás, porque a circunstância borrou a imagem de Deus da sua fé. Porque o que aconteceu fez você esquecer do que Ele já fez por você. Porque aquilo que você queria que Ele fizesse, como aparentemente está demorando para acontecer, então de repente esse Deus já não é mais tão maravilhoso como você achava que Ele era. E isso tudo é imaturidade. É uma fé inconstante. É uma fé que independe de resultado. É uma fé que te paralisa na história e não te deixa ver o todo. É uma fé de bebê. Sabe, meu filho é assim: papai, se o senhor não me der, eu não quero que você me faça dormir hoje. Na cabeça dele, ele está me dando um castigo gigante. Mal sabe ele que às vezes é uma folga que ele está me dando. Mas na cabeça dele é como se fosse um jogo de recompensa. É assim: se você faz, você é meu pai. Se você não faz, você não é mais meu pai. Se você me ouve, você me ama. Se você não faz o que eu quero e para de me escutar, então você não me ama mais. Agora veja que loucura. Nós temos uma base bíblica de uma fé inabalável, com um resultado incrível, e que para mim é um dos textos mais poderosos quando se olha para um homem carnal. Não para Jesus, não para Deus, mas para um homem. Olhar para esse homem, ou para esses dois homens que nós vamos ler, para mim é extraordinário, porque mostra uma coisa que a gente precisa desenvolver urgente. Eu quero que você pegue a sua Bíblia, por gentileza, e abra comigo Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, versículo de número 25. Atos, capítulo de número 16, versículo de número 25. Se você puder, abra comigo. Mais ou menos à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. O que eles estavam fazendo? Amei a reciprocidade. O que eles estavam fazendo? Orando e cantando. Agora, vamos lá. Eles estavam orando e cantando a Deus, e os outros presos escutavam. Então, vamos de novo. O que eles estavam fazendo? O detalhe é, eles estavam fazendo alto. Tão alto que os outros presos escutavam. Irmão, alguém aqui já foi preso? Só para nós saber. Não sei você, mas eu vi uma série de presos esses dias aí. E de noite ninguém fala na prisão não, irmão. Alguém falou oi, alguém gritou lá do outro lado, cala a boca. Imagina, irmão. Imagina, se dentro da igreja qualquer coisa que sai do controle já dá um monte de griteiro. E imagina na prisão. Imagina no lugar inóspito. Imagina no lugar de sacrifício, de pagar o preço. Do nada, alguém está cantando e orando, e a prisão toda está ouvindo. Amém? Mas eu quero que você saiba que mais algum lugar estava ouvindo o que estava acontecendo dentro da prisão. O céu. O céu estava ouvindo o que estava acontecendo dentro daquela prisão. 3, glória a Deus. Eu vou dizer de novo. A prisão inteira estava ouvindo, mas o céu inteiro estava ouvindo o que estava acontecendo dentro daquela prisão.
Aleluia. Então aconteceu algo. De repente, o chão tremeu tanto que abalou os alicerces da cadeia, e naquele instante todas as portas se abriram e as correntes que prendiam os presos se arrebentaram. Irmão, isso aqui para mim é extraordinário. Primeiro porque quando começa a história, veja, só vai preso quem cometeu um crime. É a base de uma lógica, correto? Você não é preso inocente, pelo menos é assim que a gente espera que a banda toque. É nessa justiça que a gente crer, ou é essa justiça que a gente espera. Só que no texto, a Bíblia diz que eles não são presos por conta de um crime. Eles são presos porque eles expulsaram o espírito maligno de uma mulher. Sabe qual é a loucura? Imagina o seguinte: Paulo e Silas são dois homens de Deus. São homens cheios do Espírito Santo. Estão cumprindo o seu ministério, estão vivendo o seu chamado. E eles entram numa cidade, e nesse lugar há uma mulher que adivinha. E alguns homens lucravam com esse espírito maligno que estava sobre essa mulher. Então eles, usados por Deus, chamam essa mulher e expulsam o espírito maligno que estava sobre ela. Logo, esses homens de alta influência e que tinham lucro com o espírito maligno que estava sobre aquela mulher, encarceram Paulo e Silas. Só que não é só isso que acontece. A Bíblia diz que antes de serem encarcerados, eles são levados a público, são humilhados, são açoitados, são feridos e são algemados de uma forma cruel, colocados no tronco, no fundo de uma cela. Então agora eu quero que você entenda que nada de lógico está sendo respeitado nesse momento. A justiça não está sendo respeitada, os padrões básicos de tratamento não estão sendo respeitados, e eles estão sofrendo por amar a Deus e não ter desobedecido o comando de Deus, que era para expulsar aquele espírito maligno. Agora, perceba que se você for minimamente, e eu não estou falando de nada exagerado, mas minimamente crítico, você não concorda com isso. Porque nosso senso de justiça nos faz acreditar que somos tão bons que a gente só merece o melhor dessa terra, que a gente é a última Coca-Cola do deserto, e que nada pode dar errado na nossa vida, que nada pode fugir do controle, que nada pode ficar difícil. Agora, quando eu olho para esses homens sendo presos, açoitados, humilhados, automaticamente me colocando no lugar deles, eu já sei o que nós, ou o que eu, falando por mim, sentiria a respeito de Deus. Deus me abandonou, Deus não está mais comigo, Deus não ama mais a minha pessoa, o meu chamado foi abandonado. Por quê? Porque o dia difícil tem o poder de entorpecer os nossos olhos e de nos fazer esquecer de tudo que Deus é. O que esses homens ensinam é que nesse contexto que eles estão, tudo foi ferido, menos uma coisa. Tudo foi machucado, menos uma coisa. E a pergunta é: o que não foi ferido? É fácil. O corpo, a carne está ferida, foram açoitados, foram chicoteados. A alma, as emoções foram feridas, foram humilhados na frente de todos, foram envergonhados na frente de todos. Mas uma coisa está intacta. Uma coisa está intacta. Diga com a sua boquinha linda que Jesus te deu, diga: a fé. E a fé, ela reside no Espírito, e ela não depende de provas, ela é inabalável. Um espírito forte não nos deixa esquecer daquilo que não podemos esquecer. Um espírito forte nos leva para o devido lugar no dia da tempestade. E um espírito forte não tira Deus do trono no dia que as coisas estão dando errado para nós. E aqui começa o B.O. Porque a Bíblia diz que quando é meia-noite, eles começam a orar e a cantar. A cena é essa. Estão todos feridos, flagelados,
sangrando provavelmente. A cena que para mim é muito forte imaginar é Paulo olhando para Silas e dizendo: o que nos restou? Ô Paulo, o que a gente vai fazer, Paulo? Aí ele diz: olha, Silas, você eu não sei, mas eu vou fazer o que eu nasci para fazer. Eu vou adorar o nome dele. Aleluia. Eu sei, desculpa, lindo. Eu sei o que você está pensando. Isso é utopia. Não é possível viver. Porque quando a gente está ferido, a única coisa que a gente não quer é adorar o nome de Jesus. A gente não quer, de fato. E essa é a parada. Só vive o sobrenatural quem tem atitudes ousadas no dia mau. Agora, escute. Paulo e Silas não estão fazendo isso porque querem ser soltos. Não estão fazendo isso porque querem um terremoto. Não estão fazendo isso porque querem ser livres. É óbvio que eles querem, mas não estão fazendo estão fazendo porque são o que eles estão fazendo. 3 pessoas entenderam, eu vou melhorar. Quem adora porque quer, não adora porque crê. Adora porque precisa, está negociando. Quem ora porque sempre precisa de alguma coisa, não ora para alimentar a sua fé, mas para atender os seus próprios interesses. E o problema de uma fé imatura é que ela só se move por resultado. E a fé de quem conheceu a Cristo de verdade não se move pelo resultado do que Ele vai fazer, mas por tudo aquilo que Ele já fez na cruz do Calvário, por mim e por você. Agora, eles não querem ser presos. Então a Bíblia diz que eles começam a cantar. E eu quero que você entenda isso. O segredo não é aonde você está. O segredo não é a estação da vida que você se encontra. O segredo não é a dor que você está passando. O segredo não é o lugar que você se encontra agora, enquanto ouve essa palavra. O segredo é quem está com você no lugar que você está. O segredo é quem tem o poder para tirar você do lugar que você está. O segredo é quem não te abandona em lugar nenhum da vida. Ele está sempre com você. Então, se o segredo é Ele, não é a estação, eu me desvencilio da estação para orar por aquilo que Ele é, para chamar por aquilo que Ele é. E Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Mas deve estar doendo, mas não é sobre o que Ele vai fazer, é sobre o que Ele já fez. E é nesse lugar de ambiente de adoração e de manifestação da glória de Deus que o milagre maior acontece. Sabe qual é o maior milagre que pode acontecer? É aquele que você não orou, mas aconteceu pelo resultado do seu louvor e adoração a Jesus. Não existe no texto Paulo e Silas dizendo: Deus, manda um terremoto. Deus, manda a nossa liberdade, a nossa carta de alforria. Não. Só tem 2 homens amarrados pé e mão no tronco, orando e adorando ao nome de Jesus. Não importa o que acontece, não importa a circunstância, não importa o tamanho da tempestade ou o nível de provação que você está vivendo, nada pode mudar aqui dentro. Deus precisa continuar sendo o centro. Deus precisa continuar no mesmo lugar, sendo amado, sendo adorado, sendo buscado, porque não é sobre as circunstâncias, é sobre aquilo que Ele é. E quando você o busca pelo que Ele é, não pelo que Ele pode fazer, aquilo que Ele pode fazer se torna a graça daquilo que você vive, porque o poder dEle se manifesta no meio do louvor. A glória dEle se manifesta, a presença dEle se manifesta num ambiente de intimidade. Então tem coisas que você não precisa pedir, é só não esquecer de tudo aquilo que Ele já fez por você. É só você não esquecer de todo o amor que Ele tem e continuar clamando, continuar orando, continuar chorando, continuar cantando, até que de repente as portas se abram, a cadeia se estremece e você não vai sair correndo pelas portas. Você ainda tem uma missão a cumprir. E isso que vai ficando só pior no texto, porque a Bíblia diz que Paulo e Silas não saem correndo. Aonde eles vão? No carcereiro. Ah não, irmão, vocês não tem, não pode. Irmão, você já assistiu aquela série que os homens ficam para fugir a série toda?
que tatua no corpo, a prisão. 3 irmãos falaram o nome aí, amém. Não vou fazer propaganda não. Vocês já viram? Irmão, você imagina, a cela abre, ninguém fica na cela não, irmão. Todo mundo corre. Paulo e Silas paradinho, de boa. A Bíblia diz que o carcereiro grita pela vida dele, e Paulo e Silas diz: nós estamos aqui ainda. Fala pro irmão que está aí do teu lado: eu estou aqui ainda. Eu estou aqui ainda, nada mudou. Ele é o centro da minha vida. A circunstância não tem o poder de mudar a minha fé. A circunstância não tem o poder de apagar o que Ele fez por mim. Nada mudou, eu ainda estou aqui. É óbvio que eu quero ser livre, mas eu ainda estou aqui. O carcereiro veio, e a Bíblia diz que o carcereiro e toda a sua família, por conta do testemunho de Paulo e Silas, foram salvos. Aí Paulo e Silas pegam ele pela mão, levam eles para fora da cadeia. O que prendeu e manteve trancado não foi o mesmo que abriu a cela, mas quando a cela se abriu, entendeu que aquilo não era coisa de homem, mas que o Deus de Paulo e de Silas era verdadeiro. E se Ele tem poder para fazer isso, Ele vai mudar a vida do carcereiro também. Ele vai transformar a vida do carcereiro também. E agora, eu confesso para você que isso tudo é tão maravilhoso, mas ele precisa de uma dose de fé tão genuína para se perfazer na prática, que é só Deus para colocar isso dentro de nós. Eu vi um vídeo há um tempo atrás de uma mulher que teve o filho brutalmente assassinado. Imagina você perder um filho de maneira brutal, terrível, cruel. E essa mulher, ela vai até a audiência e ela está de frente com aquele que tirou a vida do filho dela. E ela tinha todo o direito de ofender, ela tinha todo o direito de acabar com aquele rapaz. E ela disse: eu fui perdoada por Deus, eu fui amada pelo Senhor. O que você fez me custou muito, me doeu demais, mas eu vim aqui para te dizer que você está perdoado também. Você não vai carregar nenhum peso da minha parte, você está perdoado. Sabe o que é um negócio lindo? Os dias de provação, os dias de maior dor da nossa vida se tornam a maior pregação da nossa história, porque aquilo que a gente suporta se torna testemunho, e o testemunho que entra dentro de nós se torna a pregação que alguém um dia vai precisar a partir de nós. Quando eu olho para Paulo e Silas, eu quero entender junto comigo, junto com você, que não é fácil, mas é o que a gente precisa. Não importa o que esteja acontecendo lá fora, não importa se as notícias são pesadas demais, não importa se a dor é grande, não importa que talvez não pareça ter um horizonte claro, nós vamos continuar amando a Jesus. A nossa fé não será manchada, a imagem de Deus não será borrada dentro do nosso coração, mas nós continuaremos chamando por Ele, clamando por Ele, orando a Ele, adorando Ele, até que um dia tudo aquilo que nos causou dor seja eliminado da história e só sobre um testemunho genuíno. Mas só acontece para aqueles que perseveram. O ponto é esse. A maioria de nós, às vezes, estávamos perto de viver o maior milagre da nossa vida, mas porque começamos a olhar mais para a circunstância do que para aquele que tem o poder de mudar a nossa história, de repente fomos sucumbidos pela dor e paramos de crer. E quando paramos de crer, então o milagre para de vir na nossa direção. Mas eu quero declarar hoje, no nome de Jesus, sobre este lugar,
sobre você que está assistindo, essa palavra que a esperança que há em Cristo há de renovar o teu coração e a sua fé, e nada vai roubar aquilo que Deus é do teu coração, mesmo que pareça difícil, mesmo que pareça improvável, mesmo que doa, nós vamos continuar crendo nele, chamando por ele. Amém. Olha, isso era pra gente agora estar dando mortal para trás. Mas sabe por que a gente não tá? Porque para poder falar o final, tem que viver o que Paulo e Silas viveu. E ninguém quer. A gente só vai saber o dia que estiver acontecendo. Talvez agora você está ouvindo essa mensagem e está tudo bem, mas um dia você vai precisar lembrar disso, porque isso é a vida. Se estão dizendo para você que é tudo perfeito, estão mentindo para você. Tem dia que dá tudo errado, tem dia que a vida dói demais, tem vida que o calo aperta, tem dia que a lágrima corre, tem dia que a gente perde o controle de tudo, tem dia que a gente não consegue entender mais o que está fazendo e por que está onde está. E é nesse dia que a nossa memória não pode ser abalada. É nesse dia que nós não podemos esquecer de nada de que Jesus já fez, de todo o amor derramado sobre nós, de todos os milagres que a gente viveu, porque é nesse dia que a gente precisa trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. E o único que nos dá esperança no dia do caos tem nome, e o nome dele é Jesus. Então, Paulo e Silas, eles oram, eles cantam. A Bíblia diz que a prisão, ela estremece, as portas se abrem, e antes de eles irem embora, eles ainda ganharam vidas para Jesus ali dentro. Tem coisa que a gente vai demorar muito tempo para entender de fato, sabe? Tem coisas e algumas experiências que a gente só vai ter no dia que tudo sair do nosso controle. E eu não quero que ninguém viva isso, mas essa mensagem é talvez para quem esteja vivendo isso. É o dia que você não quer mais crer em nada. É o dia que você está tão machucado que você não quer mais ver nada de Jesus, sabe? Se você olhar na internet, você vai ver que tem tanta gente ferida com Deus, com a igreja, que eles não querem ver nada. Eles estão desejando tudo que é o contrário de tudo aquilo que é sobre Jesus, sabe? Então alguém fala, a pessoa se ofende. Você já falou de Jesus para alguém que ficou bravo com você? Existem países no mundo que já viveram esse esfriamento na fé, e o resultado é terrível. Colocaram Jesus contra a parede para viver resultados e não conseguiram. Então esqueceram de quem Deus é e de tudo que Ele já fez. Mas a minha palavra para você aqui hoje é: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja alimento, ainda que não haja fruto, ainda que não há provas convictas de que Ele está fazendo alguma coisa por nós agora, mesmo que os nossos olhos não enxerguem, nós não vamos parar. Nós não vamos parar de clamar pelo nome dEle. Nós não vamos parar de declarar para todo mundo ouvir: Ele é maravilhoso, Ele é conselheiro, Ele é Deus forte, Ele é Pai da eternidade. Nós não vamos parar, mesmo que doa, mesmo que incomode, nós vamos prevalecer crendo, clamando, adorando, até que um dia Deus não faça aquilo que a gente quer, mas faça tudo aquilo que a gente precisa. Jesus, nós te louvamos, Pai. Não importa a tempestade,
não importa a circunstância, não importa o tamanho da prova, o Senhor ainda é o centro da nossa adoração. A nossa fé, ela não será imatura a ponto de se tornarmos escravos dos resultados visíveis do teu agir, porque só o fato de estarmos vivos já é uma prova do teu amor. Só o fato de ouvirmos a tua voz e a tua palavra já é uma prova sobrenatural que o Senhor nos ama de maneira extraordinária. Portanto, Jesus, nós não te amamos pelo que o Senhor tem para nos dar, mas por tudo aquilo que o Senhor já fez por nós. Em nome de Jesus. Fala, meu lindo! Minha linda! Nós estamos em São Paulo. Agora, todos os meses, nós gravamos o Fôlego da Semana aqui em São Paulo. E tem uma fila de espera, porque... bom, tem que ter, porque senão dá confusão. Então, se você quer estar na próxima, tem um link de fila de espera aqui na descrição do vídeo em algum lugar. Mas hoje, eu quero que você entenda que nosso motivo de estar uma vez a mais por semana aqui é para que a sua fé amadureça de uma maneira que nenhuma dúvida possa roubar a sua fé em Jesus. Para que nenhum passarinho pouse na sua cabecinha e tire a semente que foi plantada, mas que pelo contrário, que a semente lançada dentro de você, ela gere frutos extraordinários e mude a sua vida enquanto nós estamos nessa breve passagem na terra. Obrigado pelo apoio. E a mensagem é como saber quando é a voz de Deus. Bom, se Deus está falando hoje aqui nessa gravação, que a luz pisque uma vez. Devia ter combinado com o técnico. Se Deus está falando comigo, que a cor do LED mude, que dê um raio. Não, agora foi combinado. Essa é a parada. A nossa fé com Deus, na maioria das vezes, está conectado a sinais que a gente pede do nada, para coisas que não refletem a voz de Deus, mas a nossa vontade. Basicamente, nós temos algumas vozes que dominam a nossa cabeça. E eu sei que isso vai ser talvez complexo um pouco no começo, porque por mais que nos achamos extremamente inteligentes, às vezes nos deixamos dominar por pensamentos completamente, não queria falar o antônimo de inteligente para não parecer ofensivo, mas a gente toma umas decisões às vezes tão absurdas que dá até uma vergonha da gente, não dá? A gente se mete nos problemas tão estranhos. Ai, irmão, tem tanta gente pedindo resposta para Deus no tigrinho. Tem tanta... Eu falei? Era um pensamento intrusivo. Eu falei? Bom, tem gente pedindo resposta para Deus para agiota. Tem gente pedindo... tem gente pedindo resposta para Deus para... Fala, meu lindo! Minha linda! Nós estamos em São Paulo. Agora, todos os meses,
nós gravamos o Fôlego da Semana aqui em São Paulo e tem uma fila de espera, porque, bom, tem que ter, porque senão dá confusão. Então, se você quer estar na próxima, tem um link de fila de espera aqui na descrição do vídeo em algum lugar. Mas hoje, eu quero que você entenda que nosso motivo de estar uma vez a mais por semana aqui é para que a sua fé amadureça de uma maneira que nenhuma dúvida possa roubar a sua fé em Jesus, para que nenhum passarinho pouse na sua cabecinha e tire a semente que foi plantada, mas que pelo contrário, que a semente lançada dentro de você, ela gere frutos extraordinários e mude a sua vida enquanto nós estamos nessa breve passagem na terra. Obrigado pelo apoio. E a mensagem é como saber quando é a voz de Deus. Bom, se Deus está falando hoje aqui nessa gravação, que a luz pisque uma vez. Devia ter combinado com o técnico. Se Deus está falando comigo, que a cor do LED mude, que dê um raio. Não, agora foi combinado. Essa é a parada. A nossa fé com Deus, na maioria das vezes, está conectado a sinais que a gente pede do nada, para coisas que não refletem a voz de Deus, mas a nossa vontade. Basicamente, nós temos algumas vozes que dominam a nossa cabeça. E eu sei que isso vai ser talvez complexo um pouco no começo, porque por mais que nos achamos extremamente inteligentes, às vezes nos deixamos dominar por pensamentos completamente, não queria falar o antônimo de inteligente para não parecer ofensivo, mas a gente toma umas decisões às vezes tão absurdas que dá até uma vergonha da gente, não dá? A gente se mete nos problemas tão estranhos. Ai, irmão, tem tanta gente pedindo resposta para Deus no tigrinho. Tem tanta... Eu falei? Era um pensamento intrusivo. Eu falei? Bom, tem gente pedindo resposta para Deus para agiota. Tem gente pedindo... Tem gente pedindo resposta para Deus para tanta coisa absurda que Deus não vai acreditar, irmão. O desespero meio que deixa a gente meio entorpecido. Mas de fato, apenas uma voz deveria controlar a nossa vida e as nossas decisões. O problema é que nós elegemos outras vozes. A gente tem a voz da nossa consciência, e a voz da nossa consciência nada mais é do que uma voz formatada pela nossa história. Nossa consciência nada mais é do que a coleção das nossas histórias. Então, tudo aquilo que provém da nossa consciência está conectado diretamente com o nosso desejo futuro e com todas as nossas histórias do passado e até mesmo as recentes. Por exemplo, nós não temos ideias geniais. Nós sempre temos ideias que alguém já teve ou adaptação do que alguém algum dia nos falou. Na nossa mente, poucas coisas são originais. A maioria delas é a soma de fatores, de coisas que ouvimos, ou vemos. Por isso que quando você olha na grande massa, normalmente o filho casa com uma mulher parecida com a mãe, e a filha casa com um homem parecido com o pai. Trabalhamos em profissões parecidas, vivemos histórias parecidas. Isso é o ser humano. Nós somos assim. Por mais que a gente não queira, mas de fato nós temos uma grande tendência a ser alguém que apenas reproduz o que viu e se assemelhar do que aquilo que lhe foi apresentado a vida inteira. Nós até gostamos das mesmas coisas, porque como não experimentamos outras, reproduzimos aquilo que já é parte da nossa experiência. E como o ser humano gosta de conforto e não gosta de ser tirado desse lugar, então é muito mais fácil reproduzir do que recriar ou recomeçar.
Só que a voz de Deus, ela é uma voz que transcende tudo aquilo que você já viveu de experiência a partir do dia que ele chega. Só existe uma oportunidade do ser humano viver algo original, é a partir da voz de Deus. Deus não usou a história de alguém para escrever a sua. Deus não usou o parâmetro do que alguém viveu para definir o que você vai viver. Ele fez a partir daquilo que Ele é. E Ele é maravilhoso, conselheiro, extraordinário. Ninguém se compara à criatividade de Deus. Imagina você ter um Deus que conhece passado, presente e futuro, e antes de você nascer já havia escrito toda a sua história. Fiquei nervoso agora, porque vocês não deram muita moral para isso não. Irmão, quem escreveu a sua história não foi o seu pai, não foi a sua mãe, não foi os seus avós. Quem escreveu a sua história foi o Senhor. Não, irmão, peraí, eu vou melhorar. Peraí, não é possível. Irmão, quem gosta de filme, levante a mão. Top, série. Você é o tipo de pessoa que quando assiste um filme diz, já sei o final? Irmão, teve uma série agora que saiu de um adolescente. Ai, que raiva, já tem gente expressando opinião. Só não dá spoiler. Irmão, quando você começa na primeira cena, você pode não tentar adivinhar o fim, mas você deseja o fim. Simples assim. Quando você vê a primeira cena, na sua cabeça, você já decidiu como você gostaria que terminasse. Qual é o problema? A nossa mente, ela é presa ao enredo que os nossos olhos enxergam. E o enredo que os nossos olhos enxergam, ele é extremamente comprometedor e ele também é conclusivo. Ele já fala muito sobre o final. Um exemplo simples: se você nasceu numa família destruída, aquele roteiro ele é comprometedor e de certa maneira é conclusivo. Deus é o único que constrói uma história extraordinária a partir de um enredo estragado e destruído. Ele é o único que consegue olhar para você, independente de onde você nasceu, independente de tudo que você viu e criou. Ele olha para você e diz: a partir de agora não é mais com absolutamente nada a partir daquilo que você viu, é a partir daquilo que eu tenho para você, a partir da minha palavra, a partir da minha voz, a partir da minha criatividade. Deus não depende do enredo da sua história para construir um futuro extraordinário. Ele não depende da tua origem para definir o teu destino, porque Ele não faz a partir da casa que você nasceu ou a partir da família que te instruiu. Ele faz a partir da misericórdia e da graça dEle. Por isso que quando a gente vive o nosso plano, a gente vive a conclusão do enredo que crescemos. Agora, quando vivemos o plano de Deus, a gente sai para além de tudo aquilo que foi semeado para viver aquilo que a graça de Deus nos autoriza. Não plantamos o suficiente, não somos merecedores, mas pela graça de Deus acessamos o extraordinário que Ele preparou para nós. Mas eu preciso dizer algo: se o segredo para tudo é ouvir a voz de Deus, a dúvida maior não é o que Ele vai fazer, é quando Ele está falando. A Bíblia diz que Gideão, quando Deus fala com ele, ele está morrendo de medo, ele está extremamente, desencorajado, e a Bíblia diz que ele pede sinais para Deus. Ou seja, por mais que no começo disse para você da luz que pisca, do LED que pisca, em algum momento da sua vida você vai ter que fazer prova com Deus para saber se a decisão que você está tomando ela é sábia de verdade. O problema é que para chegar na fase do sinal, você precisa ter minimamente um relacionamento com Ele para saber a maneira que você precisa se manifestar. É simples. Quem é casado, levante a mão. Um desânimo no ambiente. Irmão, tem que levantar a mão feliz, irmão. Só em Jesus tem poder. Se tem alguém solteiro aqui, já falou: pronto, mudei de ideia. Quem é casado, levante a mão. Quem é solteiro, levante a mão. Teve gente que não levantou a mão em nenhum lugar. Eu preocupado, irmão. Você não sabe se é casado ou se é solteiro? Me ajuda.
Tem solteiro que levantou a mão desesperado, procurando, olhando para trás já, mas está tudo bem. Mas quem é casado e bem casado, porque para isso precisa ser bem casado, a gente consegue saber o que está errado no olhar. Sim ou não? Não botei muita fé. Irmão, eu demorei pelo menos uns 4 anos para aprender a lidar com a minha esposa no dia da... Eu tenho até medo de falar. Eu demorei. Eu sempre caía no mesmo erro. Sabe qual era? Perguntar se eu havia feito alguma coisa de errada. Irmão, e toda vez que eu perguntava, ela dizia: não fez nada. Então eu me sentia livre, mas culpado mesmo assim, porque a cara ainda era de ódio. Até que um dia eu consegui entender que a minha esposa na TPM era aquele ser humano complexo. Então durante 5 dias era meio que Wi-Fi a nossa comunicação. Ela estava bolada, irmão. Eu segui a vida, tá tudo bem. Não é comigo, não é Senhor, né? Eu demorei 5 anos, pelo menos, até o dia que o relacionamento me fez saber o que ela era de verdade, a respeitar ela. Então, para saber a voz de alguém, ou para saber o que o outro pensa, nada é mais poderoso do que relacionamento. Nada é mais, de fato, funcional do que você ter relacionamento com aquela pessoa. Então a minha esposa hoje, nós já estamos em uma outra fase do casamento. Hoje a gente não briga. Tem briga que é tão desnecessária que a gente resolve sem falar um pro outro. Entende? Tem coisas que são parte da maturidade que a gente nem precisa mais falar. O nosso olhar comunica, nossa postura um com o outro comunica. Por exemplo, domingo agora, antes de ir para a igreja, eu olhei uma coisa lá da minha esposa e eu falei. Não vou falar porque os irmãos são muito fofoqueiros. Eu falei para ela e ela fez uma cara de glúteo, mudou o que estava errado e não falou nada. E eu sabia que ela tinha ficado boladinha, porque ela tem um negócio de não afeta o meu plano. Entendeu? Se eu planejei, mas aí ia dar errado. E aí aí eu falei, ela fez na força do ódio, mas fez. Entramos no carro e eu fingi que nada estava acontecendo. E ela bolada, e nós fomos para a igreja. Fomos para o culto, aleluia, oh, glória. Aí, irmão, chegamos em casa e ela ainda semi-glúteo, o rosto estava ainda, sabe, recuperando. E eu não falei nada, porque já aprendi que se fazer na hora, azeda. Então melhor dar um tempinho de mais 5 horas para o tigrinho amansar. Aí, irmão, no outro dia de manhã, eu olhei para ela e falou: ficou brava, né? Ela falou: fiquei. Falei: poxa vida, né, amor? Mas foi bom, não foi? E aí, a gente se alinhou de uma maneira muito mais leve. Ou seja, às vezes o relacionamento te dá o time para saber a hora de falar, para saber a hora de entrar no confronto, para saber o confronto que não vale a pena e se posicionar de maneira certa. Às vezes o que Deus só quer para você entender melhor a voz dele é relacionamento vivo. E você só se relaciona com Deus através da oração e da palavra. Então não adianta você não ler a palavra, não ter vida de oração e achar que Deus vai responder todos os teus sinais. Às vezes o sinal está de página fechada na tua frente. Às vezes o que Deus só precisava era de 10 minutos de conversa com você. Então não adianta pedir para o LED piscar, a luz acender, se o seu relacionamento com Ele for mínimo. O que Deus quer com você não é só te atender na resposta, é fazer você conhecer a voz dEle, não só no dia mau, mas no dia bom, na rotina, de manhã, de tarde, à noite, ao meio-dia. Deus quer ter um relacionamento vivo comigo e com você. E para a gente concluir, de fato, as coisas que mais interferem na voz de Deus é as vozes que a gente colocou como prioridade no nosso coração. Então, a jornada para ter essa voz de Deus e talvez nunca mais ter dúvida é porque quando é Deus que fala, a paz se torna árbitra do nosso coração.
Quando Deus fala, não nos causa dor e nem sofrimento, nos leva para o processo, mas o processo que Deus nos coloca não tira o pior que está em nós, pelo contrário, extrai de nós o melhor. Agora, para tanto, o primeiro passo é o relacionamento com Ele. Como eu me relaciono com Deus? Disciplina na sua vida com Ele. Você tem disciplina para academia, você tem disciplina para alimentação, você tem disciplina para dormir e acordar, mas a palavra de hoje para você é: quer ouvir a voz dele de verdade, ter direções claras sobre o seu futuro? Tenha disciplina no seu relacionamento com ele. Tenha disciplina para orar, tenha disciplina para ler a palavra, tenha disciplina para consumir algum conteúdo que te aproxima dele, porque se nós não tivermos, não adianta, Deus vai gritar do céu e a gente não vai entender na terra. Não adianta. O dia que eu aprendi que quando a minha esposa dizia que era nada, mesmo ela com cara de raiva, ela estava falando a verdade, era nada. Mas eu só descobri depois que o nosso relacionamento amadureceu. Minha palavra para você é: não adianta você achar que uma vez por semana com Deus, assistindo algum conteúdo, vai fazer você desenvolver um relacionamento a ponto de ter a certeza da voz de Deus sobre o teu futuro. Não, o relacionamento com Deus, ele é diário. O relacionamento com Deus, ele precisa ser recorrente. A Bíblia vai dizer: de manhã, à tarde e ao meio-dia clamarei e orarei, e Ele ouvirá a minha voz. Amo os que me amam, e aqueles que de madrugada me buscam me acharão. Se você está esperando Ele te chamar para o relacionamento, então entenda que essa mensagem talvez foi Deus que colocou agora para você assistir, para dizer: meu lindo, eu não quero só te responder, eu quero ser teu amigo, eu quero caminhar com você, eu quero ser parte da tua vida, eu quero ser parte da tua rotina, até que você não vai precisar mais pedir para ninguém para saber se é eu que estou falando, você vai ter a certeza. Jesus, muito obrigado. Obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu amor, obrigado porque o Senhor não desiste da gente. Obrigado, Espírito Santo de Deus, porque o Senhor não nos deixa confuso, o Senhor não nos deixa perdido. Pelo contrário, somos desafiados a ter uma vida contigo, porque só teremos a certeza da tua voz no meio das milhares que existem, o dia que o Senhor for parte real da nossa rotina, a ponto de que o Senhor não precise falar uma frase inteira, uma palavra será suficiente para decidirmos sobre o nosso futuro. Em nome de Jesus, amém. Fala, meu lindo, minha linda. Aleluia! Isso, nós estamos em São José do Rio Preto. Tem que respeitar. Meu Deus do céu, eu tenho uma palavra de Jesus para você. A mensagem é: você vai vencer na sua casa. Exatamente. O mundo está cheio de batalhas fora de casa, mas a nossa primeira batalha, e essa batalha você não vai perder, a sua família vai vencer, e nessa guerra você sairá vitorioso. Deus cuidará da tua família, Deus cuidará do teu casamento, Deus cuidará dos teus filhos, e Deus fará algo poderoso através da tua geração. Não é um fim aonde Deus chega para fazer um novo começo. Amém? Eu só quero te pedir uma coisa antes da gente começar o vídeo. Curte o vídeo, é rapidão. Curte o vídeo, comenta, compartilha, manda pros amigos, manda pra
toda a sua família, manda para quem você deseja, que quer que vença na sua casa, que tenha essa vitória extraordinária. Manda para todo mundo. Quando você faz isso, o YouTube entende que é um conteúdo relevante e manda para mais pessoas. E por último, antes da gente começar, eu quero que você saiba que toda segunda, às 7 horas da manhã, eu tenho uma palavra de Jesus para você por aqui. E toda a quinta, às 7 horas da manhã, a gente tem uma mentoria de vida, uma palavra de direção para a sua história. E se você acha que é pouco, de segunda a sexta, no SBT, às 7:30 da manhã, eu quero convidar você para começar o dia com esperança. Aleluia! Você pode celebrar ao nome dele, ele está fazendo coisas extraordinárias. Aleluia! Confesso que hoje está difícil para eu pregar, está difícil, mas eu preciso começar logo. Última coisa, antes da gente começar, eu quero te convidar para fazer parte da nossa associação evangelística. Aleluia! O que Jesus tem feito tem sido extraordinário. Nós acabamos de adotar uma escola no Paquistão. Estamos cuidando de crianças lá agora, que eram escravas das fábricas de tijolos e agora estão sendo cuidadas, alimentadas através da nossa escola Preach, que é base da nossa associação evangelística. Além de tudo que Deus tem feito no nosso país, das vidas alcançadas, eu quero convidar você para ser parte, ou como um voluntário, ou como um doador. E para você que quer conhecer mais, todas as informações estão aqui abaixo. E agora, vamos pro vídeo. Há uma palavra de Jesus sobre nós aqui. E a palavra é: vença dentro de casa. Há um mérito maior quando a gente vence dentro de casa. Sabe, muitas pessoas baseiam a sua corrida em vencer fora de casa, em alcançar milhares de pessoas, em prosperar e ficar muito rico. Mas a batalha mais importante que alguém pode lutar e vencer é a batalha pela nossa família, é a batalha pela nossa casa. E nós hoje, infelizmente, estamos vivendo em um tempo estranho, aonde estão nos contando histórias que estão ajudando milhares de pessoas a desistir da família. Enquanto tem pessoas que sonham em casar, estão lutando para encontrar a pessoa da vida, tem gente casando com tudo para ficar junto, com tudo para ficar junto por quase nada, desistindo e mostrando que esse é um cenário real. Enquanto tem gente que tem um sonho de ter um filho e que talvez por uma enfermidade, por uma condição física, não consegue. Tem gente que Deus deu filhos e não para segundos na frente para amá-los de perto. E eu quero que você entenda: nenhuma vitória nessa terra justifica o fracasso de uma família. Não adianta absolutamente nada você vencer nesse mundo, não adianta absolutamente nada você ficar endinheirado se você não ter para onde voltar. Não adianta ser respeitado pelo mundo e rejeitado na sua casa. Não adianta ser aprovado pelo mundo e reprovado por Deus. O seu maior ministério, a sua maior responsabilidade, a sua primeira missão e a mais importante se chama família. Eu quero que você entenda: a sua família é o maior presente que Deus te deu depois da sua salvação. Nada e ninguém é mais importante do que as pessoas que Deus colocou dentro da sua casa. Você compreende isso? Agora, eu preciso pela palavra. E a palavra, ela é cura para a nossa alma. 1 Samuel, capítulo de número 2, versículo de número 12, diz o seguinte: ora, os filhos de Eli eram filhos de Belial. Eles não conheciam o Senhor. Eu quero que você escute isso. Eles não conheciam o Senhor. Sabe o que é isso? Imagine
o maior pregador do nosso tempo. Imagine um homem que você ama ouvir, e um dia você descobre que os filhos dele não conheceram ao Deus que o pai deles pregou para milhares. É exatamente isso a realidade desse texto. Um homem extremamente respeitado. Eli, para você ter uma noção, ele foi, no seu tempo, um grande sacerdote. Foi o sumo sacerdote. Mas ele não era só isso, ele também era, olha quanta coisa, ele também era juiz de Israel. Mas ele também não era só isso, ele também era o guardião da arca da aliança. Ou seja, o item mais precioso de Deus dado ao homem naquele tempo estava na mão de Eli. Então ele é um homem civilmente respeitado, ele é um homem religiosamente respeitado, ele é um homem que todo mundo, uau, que coisa incrível! E nós somos muito impressionados com aquilo que é público. Nós nos impressionamos muito com aquilo que é público. A gente acha maneiro, a gente acha legal quando a gente vê alguém fazendo uma festa que a gente nunca vai ter nem como entrar numa festa daquela. Você já viu que existem festas para criança que são mais caros que a maioria dos casamentos? E a gente, uau, que festa linda. E a gente ama ver o carro das pessoas, a gente ama ver a casa das pessoas. E quando a gente olha a casa de alguém, a gente diz, uau, que coisa linda. E dentro de nós a gente começa a dizer, eu queria ter essa casa, eu queria ter esse carro, eu queria poder fazer uma festa como essa. E a gente está dentro de uma realidade construída, e isso tem nos impressionado sobremaneira. Só que a gente nunca sabe de fato o que está acontecendo por trás de tudo aquilo que estão nos mostrando. A gente se impressiona com a sequência de stories, mas a gente não sabe o que está por trás, aquilo que não vai para o feed, aquilo que não está na rede social, aquilo que quando a porta do quarto tranca, é uma realidade completamente obscura, que nunca ninguém soube, que nunca ninguém viu, e de repente vem à tona, e a gente fica, oh meu Deus, como isso pode acontecer? É exatamente o que eu quero que você entenda. Não adianta ter vitórias públicas se dentro da sua casa você for um derrotado. Não adianta absolutamente nada vencer guerras que tornam o seu nome conhecido, se para dentro da sua casa esses números não importam para ninguém. Vou te falar uma coisa interessante. Eu tive uma conversa com meu filho, com o João, agora, alguns dias atrás. Na verdade, no dia que estou gravando essa série, a conversa foi ontem. Meu filho João, ele é muito parecido com a minha esposa. Ele é mais sério, ele é mais calmo, ele é mais, como eu posso dizer, ele é um lorde. Ele é super educado. Ele não demonstra muito às vezes o que sente, ele pesa muito as emoções, fala pouco. Então com ele eu preciso me esforçar mais para tentar entender o que ele sente, o que ele pensa das coisas. E ontem, conversando com ele, eu falei, filho, você entende o que o papai faz? E ele falou, entendo, pai. Eu entendo. E você sabe que o papai é conhecido pelo que o papai faz? As pessoas conhecem o papai, você sabe disso, sei. E o que você sente em relação a isso? Você acha legal quando os seus amigos perguntam do papai para você? Você gosta quando as pessoas param a gente para tirar foto? O que você gosta? O que você acha disso? E eu na minha cabeça estava pensando assim, ele é uma criança, ele deve achar isso incrível. Uau, meu pai é uma pessoa conhecida e as pessoas amam meu pai. Uau, que top! E ele falou, pai, eu não gosto muito. Eu falei, filho, como assim você não gosta? Isso é parte do que o papai vive. Tem coisas que não dá muito para controlar. Por exemplo, a gente está num parque, alguém vai vir e vai pedir uma foto, vai conversar e contar algum testemunho. Então eu falei, pai, filho, por que você não gosta disso? Ele falou, porque o papai para de me dar a atenção. Eu falei, filho, mas eles não estão concorrendo com a sua atenção. A atenção sua, ela é só sua. Mas ele falou, pois é, pai, mas tem hora que o pai está conversando comigo e o pai precisa parar. E eu não estou reclamando de nada disso.
eu amo a minha vida. Mas eu quero que você entenda que para o meu filho isso não significa nada. Não significa nada para ele ter pessoas que seguem na internet. Não significa nada para ele o carro que a gente anda. Não significa nada para ele a casa que a gente mora. Mas o que ele gosta e o que ele não abre mão é que eu pare e olhe para ele nos olhos dele. É isso que ele ama. Ele não ama o pai da internet. Ele ama o pai que faz ele dormir. Ele ama o pai que ora por ele antes de dormir. Ele ama o pai que acorda mais cedo para levar ele para o colégio. Ele não ama o pai da performance. Ele ama o pai da vida real. Ele ama o pai de dentro da casa. E eu quero que você entenda que os seus filhos não estão querendo aquilo que você está buscando. Eles estão querendo aquilo que você já tem na sua mão. E aí a gente segue. Casamento é a mesma coisa. A família não é apenas os filhos. Aliás, a família é os filhos e o cônjuge. Não é o pai, não é a mãe, não é a tia, não é o amigo, não é a amiga. O casamento é você, a sua esposa, ou você, mulher, e o seu marido e os seus filhos. Isso é família, o resto é parente. Quem mistura parente com família vai chegar um momento que talvez terá sua família extremamente prejudicada, porque ouviu o parente ao invés de ouvir quem divide o teto com você. Quando você ficar velho, não é os seus parentes que vão estar com você, não são os seus amigos que estarão com você, são a sua família. É a esposa que você não traiu, é a esposa que você respeitou, é o marido que você honrou, é o marido que você foi fiel, é ele que vai estar com você no final. Nem os seus filhos estarão com você, eles terão as suas próprias famílias no final. E eu sei que isso é uma verdade difícil de aceitar, mas esse é o problema do nosso tempo. A gente constrói coisas na nossa cabeça que não são de fato e não traduzem a nossa realidade daquilo que precisa ser vivido. E por conta disso, milhares de famílias estão sendo destruídas por conta de propósitos errados, por conta de prioridades equivocadas. Quando eu olho para Eli, eu entendo toda a história de Eli. Eli era um homem de Deus. O que ele era? Um homem de Deus. Ele era um homem inteligente. O que ele era? Inteligente. Mas ele era um péssimo pai. Não adianta nada. Não adianta nada você ser muito inteligente. Não adianta nada você ser muito respeitado e você não tem para quem voltar, não tem aonde se esconder. Porque quem perde a batalha dentro de casa ganha o mundo e não tem para onde voltar para comemorar. Você compreende a loucura? Quem ganha as batalhas lá fora, sacrificando a sua família de dentro, vai vencer o mundo, vai ficar rico, mas nunca vai prosperar. E se pensar que prosperou, fracassou na vida. Porque prosperidade não é o dinheiro que você tem, não é o carro que você anda, não é a casa que você mora, mas é a família sólida, na rocha, que está junto com você. Dia mau, dia bom, dia de tempestade, dia de calmaria, não importa, estão junto com você, estão orando com você, não desistem de você. Então entenda, se você está preocupado com o resultado, os teus filhos não querem o teu resultado, os teus filhos querem você. Se você está preocupado com dinheiro, quem ama você de verdade não está preocupado com o teu saldo bancário, está preocupado com o teu coração. E se você luta a batalha errada, você vai ter uma vitória que no final vai descobrir que não valeu a pena absolutamente nada. Eli, ô Eli, acorda logo, Eli. Deus manda um profeta falar. Eli, corrige os seus filhos. A Bíblia diz que os filhos de Eli eram sacerdócios, trabalhavam no sacerdócio junto com ele. Eles, eu vou falar um pouco, uma parte só. Eles mexiam com as mulheres que entravam no templo. Eles mexiam com os sacrifícios que eram entregues ao Senhor. Eles tocavam nas coisas que eram eternas, que eram santas e santificadas. Então chega uma hora que Deus manda um profeta e diz: Eli, pelo amor de mim mesmo, resolve a tua casa. Não adianta, Eli, você ser um sacerdote, não adianta você ser qualquer coisa nessa terra se você é um péssimo pai. Porque quem não constrói uma família não deixa nada para geração. Sabia disso? Está cheio de bilionário sem herdeiro. Está cheio de gente rica que não tem para quem passar riqueza. Aliás, vai passar apenas dinheiro, mas não vai ter valor nenhum. E o dinheiro que se passa sem valor perde no caminhar de poucas milhas. Se você não colocar valor nos teus filhos, tudo que você colocar na mão deles não vai ter valor.
porque você não ensinou princípios, entende? Agora olha que coisa, Deus chama a atenção de Eli e diz: Eli, bora, acorda, eu não quero um sacerdote, eu não quero um juiz, eu quero um pai. Então bora, Eli, corrige o teu filho. Aí vai o Eli corrigir os filhos. Filhos, não faça isso. Sabe por que tem tanto pai e mãe que não sabe educar os filhos? É porque eles vivem tão culpados da ausência que quando estão presentes não têm coragem para corrigir como necessário. Eles estão tão distantes dos filhos que quando estão perto, que não querem criar nenhum tipo de afronta ou conflito, preferem passar a mão pela cabeça, e o que você pensa que é uma saída, na verdade é uma desculpa para a tua ausência. E o problema disso é a colheita, porque quem não sabe disciplinar e quem não sabe semear caráter nos filhos, terá uma colheita dolorida no futuro. Esse é o problema do nosso tempo. Mas a falta de tempo não é só por causa da rotina de trabalho, mas é pela falta de prioridade. Porque quantas vezes nós estamos sem nenhum tipo de atividade, mas o telefone está grudado na nossa mão e os nossos filhos estão grudados em outra tela? Quantas vezes a nossa esposa está clamando pelo minuto de conversa e a gente está fazendo besteira, está olhando coisas que não deveria, está se envolvendo com coisas que não vão mudar a nossa história? Quantas vezes, oh minha linda, o seu marido só queria um pouquinho de atenção de você, mas você prefere lavar uma casa inteira, fazer uma faxina vezes 10, e o teu marido só queria sentar com você, mesmo no sofá que não está tão limpo, mesmo debaixo de um tapete que talvez tenha um pouco de sujeira, mas para olhar no teu olho, para se sentir amado e importante. Mas você está cuidando de tudo e está esquecendo do principal. Você está olhando por um envelope e está esquecendo do que está dentro, que é a carta. Me desculpa falar isso para você hoje, meu lindo, mas eu não quero que a minha geração perca a guerra dentro de casa. Nossa família vai prevalecer, a nossa família vai superar as crises, a sua família, escute isso, a sua família vai prevalecer todas as crises, a sua família vai prevalecer todas as tempestades. Não importa o vento, não importa o tamanho da tempestade, se a sua família estiver unida e Jesus for o centro da sua casa, você vai vencer. E quando eu digo você, não é mais você sozinho, é você e a sua casa, você e a sua família, você e os seus filhos. Garra isso para você. Os teus filhos vão crescer e não se desviarão da presença de Deus. O seu casamento não vai acabar por conta de qualquer tropeço. O teu casamento vai vencer, e no final você vai poder dizer: combati um bom combate, guardei a minha fé e encerrei a minha carreira. Porque então terá sentido, porque perder a família para ganhar o mundo não vale a pena, porque você vai ganhar tudo e não vai ter para quem voltar para comemorar. Deus. Aleluia. Bom, a Bíblia diz que Eli vive uma grande derrota na sua vida. Ele tinha algo precioso que ele carregava. Lembra do que era? A Arca da Aliança. Mas os filhos dele foram para a guerra e a arca estava junto. E como ele não treinou os soldados, como os filhos nunca foram apresentados a Deus, a Bíblia diz que no mesmo dia ele perdeu a Arca da Aliança na guerra e perdeu os 2 filhos. Quando a notícia chega para ele, ele já está velho, já é tarde demais para corrigir. Ele está velho, cego, e com a notícia cai para trás e morre. Sabe, eu não quero que a minha geração seja uma geração de pessoas arrependidas, que vão correr muito para prosperar, sacrificarão tudo e no final da vida só terão dinheiro e mesmo assim serão completamente pobres. Eu queria muito que você ouvisse rápido essa mensagem e corresse atrás do prejuízo enquanto há tempo. A sua esposa precisa de você, o seu marido precisa de você, os teus filhos precisam de vocês dois. Eles não precisam de um divórcio, eles não precisam de uma separação amistosa, eles não precisam que vocês sejam amigos, eles querem que vocês sejam os pais deles para o resto da vida. Eles querem aprender o amor dentro de casa, não fora. Eles querem aprender disciplina dentro de casa, não fora. É lindo, você não vai viver uma vida de arrependimento. Eu quero declarar no nome de Jesus que você vai chegar no final e o seu casamento ainda estará intocável, e os teus filhos vão amar você e o Deus que você serviu.
A minha maior vitória não é estar num palco e muita gente me ouvindo. A minha maior vitória é voltar para casa e os meus filhos amarem quem eu sou. A minha maior vitória não é aparecer numa televisão. Não. Minha maior vitória é eu estar no trabalho de escola do meu filho, com a minha foto lá dizendo: eu quero ser igual ao meu pai quando eu crescer. Eu quero falar algo olhando nos teus olhos. Não desista da tua família. Não desista do teu casamento. Não desista dos teus filhos. Não desista daquilo que Deus nunca desistiu e nunca desistirá. Tão lindo, se recomponha, corre atrás do prejuízo, pede perdão, senta no chão se necessário for, olha na baguinha do olho de quem Jesus deu para você. Lembra, tem gente que sonha inteiro e nunca conseguiu, e você tem, valoriza. Tem gente até hoje que não encontrou a pessoa da vida, Deus já te deu. Talvez você que não percebeu pelas decisões erradas que está tomando. Então volta, reconstrói o caminho, valorize aquilo que Jesus te deu. Vença dentro de casa, porque quem vence dentro de casa, as vitórias de fora não somarão na parede, porque a maior vitória você já tem, que é paz. É bom prosperar, é bom uma casa maior, é bom um carro maneiro, é muito legal, mas nenhum sucesso terreno vale a pena se sacrificar a sua família. Nenhuma corrida na terra vale a pena se os escombros para construir esse edifício for a sua família. Não vale a pena. Entenda, meu lindo, construa uma base forte. A mesma base que te envia, te recebe. A mesma base que te abençoa, te gratifica quando você volta. Entende? Então, não acredite no que você está ouvindo. Eu queria poder ser bem franco com você, e acho que eu até você. Deixa eu falar uma parada. Não existe amigo de ex, tá? Não existe divórcio pacífico. Estão mentindo para você. Estão mentindo para você. Estão fazendo você pensar que dá para casar e se quiser divorcia. Estão mentindo para você. Estão mentindo para você. Ei, lindo, não dá para educar um filho só no colégio. Ele precisa do pai e da mãe. Não dá. Não dá para você achar que comprar coisa cara para tua esposa vai fazer ela te amar pro resto da vida. Ela precisa do seu tempo, ela precisa do teu olhar, ela precisa do teu toque, ela precisa da tua palavra de afirmação. Ela precisa que você olhe para ela e diga: amor, como é que você se sente amada? Se esforce para amar quem precisa ser amado por você. Sabe o que eu percebo? Tem gente que é legal para todo mundo, mas dentro de casa não serve. Eu vou falar novamente. Tem gente que é legal para todo mundo. É legal para amigo, é legal para sócio, é legal para as amigas, é legal para todo mundo, mas dentro de casa é uma pedra. Tem paciência com todos, mas dentro de casa não tem paciência. Trata com amor todo mundo, mas dentro de casa o amor se esvaiu há muito tempo. É gentil com todos, mas dentro de casa não há gentileza. Não adianta, bebê. As pessoas sabem de fato quem você é. Não é pelo relógio que você veste, não é para roupa de marca que você tem. Não, lindo. As pessoas no fim vão olhar para sua família, e se ela permanecer em pé, é porque você é de sucesso e venceu na vida. Se você ter tudo e te faltar isso, vão olhar para você e vão dizer: que pena. Então, lindo, seja fiel para quem está na sua casa, seja amoroso com quem está perto de você, seja gentil com quem está com você todo dia, ame quem está perto, sabe, abrace quem está perto, seja gentil com quem está perto, seja tão generoso e atencioso com quem Deus colocou debaixo do mesmo teto de você, do que aquele que você tem interesse para fechar um negócio. Vença dentro de casa. Eu quero declarar no nome de Jesus. Eu vou te ensinar para ficar até o final assim: adorar, abençoar, receber. Então, se eu vou declarar, você faz posição de quem quer receber.
eu quero declarar em nome de Jesus sobre você, sobre a sua família: você vai vencer dentro da sua casa. Os seus filhos não... Ah, meu Deus do céu, não, meu Deus do céu. Não, vamos com expectativa. Eu quero que você garre, assim, eu quero que você pegue. Se tiver alguém que você ama da sua família perto de você, você vai falar assim: é pra nós essa parada. Se tiver o teu filho aí, se você precisa pedir perdão, conserta rápido que dá tempo. Se tem alguém que você ama perto de você, dá um beijo logo, constrange amor, porque eu quero declarar eu quero declarar em nome de Jesus sobre você e sua família: você vai vencer dentro da sua casa. O seu casamento vai superar todas as crises, todos os dias maus, e os seus filhos crescerão e não se desviarão da presença de Jesus. A sua casa será blindada. O mal vai bater, mas não vai entrar. A tempestade vai chegar, mas não vai te abalar. Você vai vencer, mas não sozinho. Você e a sua família, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Deus, em nome de Jesus nós oramos. Oramos pelas famílias agora, Jesus. Oramos pelos filhos, oramos pelas mães, pelos maridos, pelas esposas. Casamentos que talvez estavam por um fio para acabar, mas hoje a guerra começa. Os maridos não desistirão das suas esposas, as esposas não desistirão dos seus maridos, os filhos não desistirão dos seus pais, os pais não desistirão dos filhos. E em nome de Jesus haverá conserto, em nome de Jesus haverá restauração, em nome de Jesus haverá paz dentro dos lares, em nome de Jesus. Amém.